Mais uma vez, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês nessa manhã. A gente já orou, mas eu não acho que oração é demais. Nunca. E eu queria te dar um tempo, tá bom? Queria que você tivesse um tempo para fazer uma oração com suas próprias palavras, para você falar com o Senhor. Peça ao Senhor que fale contigo nessa manhã, que seja conosco, que a gente ouça a voz dele. Porque, mais uma vez, eu vou repetir pela enésima vez, irmãos, sem o Espírito Santo de Deus, tudo que a gente faz aqui não tem nenhum sentido. A gente só consegue ouvir a voz do Senhor e a gente só consegue, de alguma forma, receber algo dele se o seu Espírito em nós estiver atuando. Irmãos, é incrível. Tem um monte de gente espalhado pelo mundo que é doutor em Bíblia, irmãos. Gente que estuda, mas muito, muito mais do que eu. Mas gente que não acredita nisso. E, portanto, quando fala sobre isso, fala de uma forma a não produzir vida, porque quem produz vida em nós é o Senhor e a gente precisa dele nessa manhã. Então, eu vou te dar esse tempo para você orar, falar com ele, pedir que ele fale com você, e depois eu oro mais uma vez por todos nós, tá bom? Vamos orar? Pai, mais uma vez, a gente quer pedir para o Senhor misericórdia. A gente te ama demais, Senhor. A nossa vida não tem qualquer sentido se ela não tiver com o Senhor, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos salvou. Obrigado porque nessa jornada toda, desde aquele dia que o Senhor nos chamou até hoje, o Senhor tem mudado o nosso coração, nos tem moldado, a gente tem crescido no Senhor, mas a gente precisa continuar nisso, Senhor. Nós estamos aqui nessa manhã porque, com todo o nosso ser, a gente está declarando para o Senhor que a gente precisa de Ti, Senhor. A gente precisa ser renovado, a gente precisa ter o nosso olhar mudado e moldado por Ti. Então, por favor, mais uma vez, a partir dessa porção da Escritura hoje, fala com a gente, nos ajuda, nos encaminha, porque a gente precisa do Senhor, Pai. Então, ser comigo, ser com meus irmãos agora. Espírito Santo de Deus, faz algo nessa manhã nos nossos corações, que a gente está sedento de Ti. É o que a gente pede no Teu nome. Amém. Irmãos, a gente está numa caminhada que não é fácil, tá? A gente está no livro de Jó. Essa foi a proposta da superintendência, e aí a gente começou, então, se eu não estou enganado, esse é o quinto encontro. E esse é um texto, irmãos, como a gente já viu antes também, que é poético. É um texto que faz uso de um tipo de mídia que não está no nosso dia a dia. A gente não costuma consumir muito poesia, irmãos. A despeito de ter sido um tipo de mídia, mais uma vez, que ocupou um local de destaque na história humana. Não é mais hoje. Então, em algum nível, a gente tem um tipo de estranhamento com esse texto. Então, a gente precisa de um pouco mais de esforço para poder mergulhar nele e dele extrair algo para a nossa vida do que, por exemplo, quando a gente está lendo os evangelhos ou Gênesis, Êxodo, ou algum livro histórico. É mais fácil, Jó é mais difícil. Então, essa é uma dificuldade. Uma segunda dificuldade é o tema, irmãos. Jó tem um tema muito espinhoso, ele é muito difícil de digerir. Mas, incrível, né? Apesar de ser um texto difícil e que tem um tema complicado, ainda assim é um texto ao qual as pessoas retornam muito. As pessoas usam muito o livro de Jó na sua vida pessoal. E aí a pergunta é por quê? Se é um texto um pouco estranho e é um texto que tem um tema difícil, por que as pessoas voltam tanto para ele? Por que a gente está aqui de novo? Mais uma vez, porque Jó toca em pontos fundamentais da nossa vida, irmãos. Dependendo do local em que você está, dependendo do que está acontecendo com você, e aí, eu não sei se isso te cansa, mas eu repito algumas vezes. Irmãos, a gente está aqui e a gente nunca sabe como as pessoas entraram. Você nunca sabe como essa pessoa que está do seu lado está se sentindo agora. Você não sabe como foi a noite dela. Especialmente hoje, a gente é muito especialista em mostrar para os outros uma coisa enquanto o nosso coração está vivendo outra. Sempre foi assim em algum nível, mas hoje a gente tem ferramentas ainda melhores. Curioso, né? O pastor Alfredo fez referência algumas semanas atrás disso. Quase sempre quando a gente pergunta, e aí, você está bem? Quase nunca a gente espera uma resposta de verdade. A gente espera o máximo não, eu estou bem também, então vamos em frente. Ou a gente usa um outro artifício, e esse é muito paulista, tá? De responder, tô na correria. Esse é o tipo de resposta que não quer dizer absolutamente nada, né? Você tá bem? Não, eu tô na correria. Certo, o que isso significa? Nada. Mas é uma forma da gente fechar a conversa e ir para frente. Então, a gente entra aqui, talvez essa pessoa que está do seu lado está sorrindo muito.
e tá contando piada, e você tá falando, caramba, tá tudo bem. Irmãos, o nosso coração, quem conhece a gente, é o Senhor. E isso é no nível tão profundo que até para os que são casados, ou para quem tem outros níveis de relação familiar, de muito convívio, mesmo a pessoa que mais convive com você não sabe o que está passando no seu coração na plenitude, não é assim? Não dá para. Isso é muito estranho, irmãos. A gente nunca consegue comunicar para outra pessoa o que de fato a gente está experimentando. Por mais que você se esforce para entender aquela pessoa, de fato, o coração dela é acessível apenas para ela e para o Senhor. Tudo isso dito é para falar, talvez hoje muitas pessoas aqui estejam sofrendo profundamente, e a gente nem sabe. E esse texto de Jó tem muito a falar para essas pessoas, para mim, para você também. É por isso que a gente está aqui. Então, o tema da aula hoje é um consolo superficial. Eu acho fundamental que a gente retorne um pouco para recolocar todo mundo na discussão, para que a gente entenda muito bem o que está acontecendo. Tá bom? Então, eu espero que eu tenha sido feliz algumas semanas atrás em mostrar para você o seguinte. A forma como o livro de Jó se estrutura parece uma peça de teatro. E aí, quando eu estou falando peça de teatro, eu não estou querendo dizer que é uma história inventada. Não é nesse sentido. Eu estou dizendo que o jeito que o autor escolheu contar essa história parece uma peça teatral. Porque é dividido em atos, irmãos. A gente tem a abertura do livro, depois a gente tem uma seção bem grande no meio, que seria o segundo ato, e por fim a gente tem um terceiro ato, que é o desfecho do livro inteiro. Isso é importante em vários níveis, mas tem um que é ainda mais fundamental. Irmãos, o começo do livro de Jó, ele fala conosco, com o leitor. Eu e você, a gente recebe um monte de informações que os personagens centrais do livro não têm. Isso é muito importante, muito mesmo. Porque, e eu vou insistir com isso, é fundamental que você saiba que durante todo o desenrolar do livro, durante toda essa série de discursos, hoje a gente vai ver os primeiros, os personagens não sabem o que está acontecendo. Eles têm acesso a uma pequena parcela da realidade, que é aquilo que eles conseguem ver. É aquilo que os sentidos dele conseguem acessar. E por que isso é importante? Meu Deus do céu, irmãos, é assim com você também, comigo também. A gente acha que sabe a resposta toda, a gente acha que sabe tudo o que está acontecendo na nossa vida, mas você só consegue ver uma parte pequena. Você só consegue acessar essa parte que está assim. Você entende o que eu estou falando, né? Imagina andar de noite, a pé ou num carro. O que você consegue ver? É aquilo que o farol está iluminando ali. Ou se você tem essa experiência, né? Está numa noite mais escura ou um pouco mais claro, você consegue ver aquilo que a lua ilumina, por exemplo. O que eu quero dizer? Você não consegue ver tudo. Você só vê o próximo passo. E aí você dá o próximo passo, e aí você tem um pouco mais de luz para o passo que vai vir seguinte. Mas você não consegue ver a estrada inteira. E não saber disso é importante para a jornada, mas também não saber disso coloca a mim e a você uma questão importante. Eu e você, irmãos, a gente tem a tendência de julgar o que Deus está fazendo com a gente. A gente pensa, meu Deus, por exemplo, eu estou sofrendo. Qual é a conclusão? Deus me abandonou. Por quê? Porque eu consigo ver só isso. Essa parte pequena da minha vida. Enquanto Deus está trabalhando na nossa vida, irmãos, no sentido lato, que significa no sentido amplo. Deus consegue ver coisas que você não vê, meu irmão, minha irmã. Você entende isso? O seu Deus está vendo coisas que você não está enxergando agora. Então, ele consegue reorganizar coisas na sua vida que, em muitos níveis, não fazem sentido para você, mas num grande escopo da vida faz. Eu sempre dou o mesmo exemplo, mas eu acho muito instrutivo. Irmãos, você não lembra disso. Não lembra. Talvez algumas você lembre, mas a primeira você não lembra. Um dia, o seu pai e a sua mãe tiraram você de casa, ou seus tutores, e te levaram para o hospital para você tomar uma vacina. Quando você é criança, parece que o que os seus pais estão fazendo é de uma violência brutal, não é? A criança... Essa parte é um pouco engraçada, né? Quando a criança entende, porque criança é incrível, né, irmãos? Em algum nível ela começa a entender, caramba, eu acho que a gente não vai tomar sorvete. Eu meio que conheço esse caminho, eu estou achando que a gente vai para outro lugar. Quando essa realidade a atinge, ela começa a chorar e falar, pelo amor de Deus, não deixe eu passar por isso. Eu não quero passar por isso. E aí, se você é um bom pai ou uma boa mãe, o que você faz? Você vai
Por quê? E aí é engraçado, né? Tudo bem, irmãos, o mundo está mudando, mas pelo menos isso é engraçado. Um monte de vídeo, eu acho engraçado, tá? Porque eu venho de uma família de médicos, né? Então, assim, minha mãe é meio carniceira, irmãos. Então não tem muita crise com minha mãe. Tem que fazer, faz. Mas eu vejo hoje um monte de pais segurando o bebê e o bebê tá chorando e o pai tá chorando também. Eu acho isso engraçado. Em algum nível, é um sofrimento aquilo. Mas é um sofrimento que vai gerar um conjunto de outras coisas que são benéficas para a criança. Outra coisa importante. Quando a gente é criança, eu tenho essa experiência mais porque eu sou de Natal e Natal é praia. Irmãos, se você deixar, quanto tempo uma criança passa na praia? Você chegou 7 da manhã, soltou a criança lá na areia. Que horas ela vai embora? Não, na hora que você arrancar ela de lá. Se você não tirar, ela vai passar o dia inteiro lá. Da perspectiva dela, eu estou me divertindo muito, isso é muito bom. Ser retirado daqui é uma violência. Estão tirando de mim algo bom. Só que se os pais não tiram, o que acontece, irmãos? A criança literalmente morre. Você já teve uma insolação grave? É um negócio que dá febre e às vezes interna e você passa dias. Então, os pais sabem, você não pode continuar aqui. Está na hora de sair e fazer outra coisa. No mundo pequeno, restrito da criança, ela fala, não. O que está acontecendo comigo é uma violência. Meus pais não me amam. Eles não gostam de mim. Porque se eles gostassem, eles deixariam eu continuar aqui. Essa é a cabeça que a criança consegue acessar. Esses exemplos são pequenos e bobos, mas, meu irmão, a nossa relação com Deus é ainda mais assimétrica do que quando você era criança com seus pais. Você concorda? O que o seu pai sabe sobre você e a vida é muito menor do que o que Deus sabe sobre você e a vida. E aí, às vezes, a gente está dizendo para Deus, você não me ama, você não gosta de mim, porque se fosse, você deixaria tal e tal coisa, se fosse tal e tal coisa, não estaria acontecendo, enquanto Deus está vendo um quadro muito maior que a gente não consegue acessar. Então, não importa a sua idade, meu irmão, você pode ter 96 anos. Se você for viver mais um ainda, tem coisa que você não sabe. E quem sabe é o seu Deus. E aí a grande dúvida de Jó, o grande nó, um dos, né, é como a gente lida quando as coisas estão muito ruins. Você continua amando o seu Deus ou não? Essa é uma questão. Você confia em Deus? Irmãos, isso é fé. Eu estou demorando muito na introdução, a gente vai ter que correr rápido. Mas é importante para te falar uma coisa. Irmão, minha irmã, eu estou vendo um monte de vídeo, já falei isso aqui outras vezes. TikTok. Parece uns caras, uns jovens falando o seguinte: eu tenho muita fé em Deus. Por quê? Eu marquei a data do meu casamento sem ter a noiva ainda. Então, isso seria um passo de fé. E ele, quando fala que marca, ele contrata os... Cara, eu ia adorar se eu fosse um buffet. Porque fica marcando, pode marcar à vontade. Você vai me pagar um sinal e vai tendo quanto mais fé, melhor. Mas parece que tem fé, não parece? É tipo assim, eu estou dando um passo porque eu tenho certeza que Deus vai dar aquilo que eu estou pedindo. Irmãos, isso é o contrário da fé da Bíblia. Ter fé em Deus não é, eu tenho certeza que Deus vai dar uma coisa que eu gosto, portanto eu vou confiar, vou fazer antes da coisa ter chegado, porque Deus vai chegar lá e colocar o chão para mim depois que eu der o passo. Isso não é fé bíblica, irmãos. Sabe o que é fé bíblica? É, eu nunca vou casar, Deus não vai me dar um casamento, mas eu continuo amando esse Deus. Isso é que é difícil, irmãos. Porque nem todo mundo vai casar, infelizmente. Nem todo mundo vai ser curado. Nem todo mundo vai ter uma vida materialmente organizada, ou seja, poupança, aposentadoria, nem todo mundo vai ter. E aí? Você ama Deus ou não? Isso, não é? Isso é fé, irmãos. Ter fé num Deus que me deixa rico, pô, que dificuldade tem nisso? Dificuldade, a Bíblia mostra um monte de exemplos disso. Deus não deu, Deus não fez. E agora, como é que a gente reage? Essa é a questão. Como você lida com Deus quando as coisas dão errado? Então, voltando. Irmãos, Jó não sabe o que está acontecendo. No começo do livro ele não sabe, os amigos dele não sabem, a esposa dele não sabe. A gente vai até o final do livro sem eles saberem. E quando Deus aparece, ele não explica. Termina o livro sem Jó saber. Quem é que sabe? A gente. Então, beleza. Essa é a primeira informação. Jó não sabe e não acessa. Ok, mais um. O texto vai apresentar Jó. Isso é absolutamente fundamental também. O texto diz, e quando eu falo que o texto diz, irmãos, às vezes personagens falam umas coisas sobre os outros e eles podem estar errados. Às vezes, por exemplo, um profeta diz algo sobre Davi, um exemplo, e aquilo que o profeta diz não está certo porque ele é humano, ele está errando. Não é assim com o texto. O texto diz pra gente, Jó era íntegro, reto
e temente a Deus. É um tríplice, é um tripé hebraico para dizer o seguinte: Jó era crente e ele era muito crente. Uma pessoa que é íntegra no coração, é uma questão interna, ele é reto, ou seja, a vida dele caminha como devia acontecer e ele teme a Deus. Tudo isso é a base do que ele faz. Irmãos, a nossa conclusão é: se uma pessoa é íntegra, se ela anda de forma reta e se ela teme a Deus, Deus vai protegê-la. A gente pensa isso. E a gente pensa, Deus vai protegê-la com coisas muito ruins não vão acontecer. Porque a gente até assume que algumas coisas ruins podem acontecer, mas não coisas realmente grandes. Coisas realmente grandes só acontecem com gente que não é íntegro, reto e temente a Deus. Então, desde o começo, Jó está sendo apresentado como esse homem. Pois bem, esse homem sofre a ação de um personagem terrível. Terrível, que aparece logo no começo, que é Satanás. Satanás aparece, o Senhor está em conferência, Satanás aparece, e é curioso, né? Deus fala para Satanás o seguinte: olha, não há ninguém como Jó na terra. Ele é um homem íntegro, reto, ele teme a Deus, ele se desvia do mal. Qual é a resposta de Satanás? Óbvio, claro que ele é assim. Ele tem tudo. A provocação de Satanás, olha só como esse texto é arquitetonicamente lindo. A provocação de Satanás é: Jó só pode ser assim porque ele é o homem mais rico da terra, ele tem família, ele tem posses, a saúde dele é perfeita, tá tudo bem. É fácil ser temente assim. Essa é a questão. E aí Deus, de uma maneira incrivelmente misteriosa, irmãos, sobrenatural, diz: você pode tocar nele. A gente tem o conjunto de perdas, Jó continua fiel, e aí Satanás dá um segundo passo, e a gente explora às vezes mal isso, né, irmãos? Jó perde todos os filhos, perde todas as posses, e aí ele continua fiel. E aí Satanás fala, pele por pele, que é um dito terrível. Ele diz: um homem é capaz de dar tudo pelo que tem na sua vida, mas na hora que você tocar na carne dele, ele vai zombar de você. É isso que Satanás diz, né? Ou seja, que Jó está dizendo que Satanás está dizendo Deus tem uma última coisa sobre Jó, que é a saúde dele. Ele perdeu tudo, mas ele ainda está saudável. E aí Deus diz: você pode tocar em tudo nele, só não tira a vida. E aí, irmãos, essa parte é que eu queria que a gente conversasse um pouco mais sobre, antes da gente ir para os discursos. Eu tentei resgatar, eu não achei, mas há um tempo atrás, o reverendo Nicodemos, ele ficou internado. Ele teve algumas internações já na vida, né? Mas numa delas, ele falou o seguinte: olha, chegou um ponto que eu estava questionando minha própria fé. Porque eu estou falando de Nicodemos, porque se a gente faz isso, eu e o pastor Freire, você fala, que ele é fraco. Estou falando logo do Nicodemos. Nicodemos, que é um grande exemplo para nós, falou o seguinte: eu fiquei tão mal, aquilo mexeu tanto comigo, que me levou para um limite. Eu falei assim, cara, acho que Deus não me ama mais, Deus não cuida de mim, essa mesma questão. Irmãos, alguns de vocês sabem muito disso. Um sofrimento físico, pessoal, é uma coisa que quebra uma pessoa, irmãos. E tem um poder real de quebrar uma pessoa. E famílias que passam por essa experiência de ver uma pessoa nessas condições, irmãos, é uma experiência verdadeiramente terrível. É muito difícil. E a gente está falando aqui de Jó, Palestina antiquíssima. Você entende, né? Não tem antibiótico. Você entende isso, né? Não tem anestésico do jeito que a gente tem hoje. Esse homem está sofrendo num grau que é mais profundo daquilo que a gente consegue acessar. E eu quero falar sobre isso com você. Irmãos, o contraste aqui é absolutamente fundamental. Do começo do livro para cá, Jó deixou de ser o homem mais rico do mundo para ser um homem miserável, irmãos. Eu vou tentar te colocar aqui como você ficaria amanhã se você perdesse metade de tudo que você tem. Tendo muito ou pouco, se você perdesse metade, como você ficaria em termos do seu coração? Patrimônio, estou falando de patrimônio. Só que, em perdendo aquilo que você tem, imagina se você perde também sua família, ou seu espaço nuclear, aquelas pessoas que você mais ama. E ainda tem a saúde.
Tudo isso aconteceu num espaço muito curto de tempo, irmãos. A gente se acostuma muito rápido com coisas boas, muito. De repente a gente tem uma promoção. O primeiro mês é excelente, o segundo, ok. No terceiro a gente fala, podia ser um pouquinho mais. Dá para dar um passo mais ainda. E a gente já se acostuma com essa vida que antes a gente não tinha, e de repente aquela vida parece pra gente algo que a gente não pode perder. Vai ser assim para sempre. E quando a gente perde, irmãos? E quando a gente dá 3 passos para trás, 4 passos para trás? O que eu estou tentando te mostrar é que o que aconteceu com Jó é um hecatombe, que é uma palavra que significa é uma tempestade perfeita. Tudo de ruim que podia acontecer com alguém aconteceu com ele, de uma vez só. A gente conhece várias pessoas, infelizmente é assim, né? A gente conhece várias pessoas que passaram por pelo menos uma dessas coisas. Uma pessoa perde tudo, perde todo o seu patrimônio, ou perde alguém que ama muito, ou então tem um problema muito grave de saúde. E cada um desses dramas, individualmente, já são difíceis demais. Só que quando acontece tudo de uma vez, irmãos, é isso aqui. Eu estou tentando falar isso para você porque a gente precisa deixar essa verdade, irmãos, do texto penetrar um pouco mais no nosso coração para a gente entender o drama que esse homem está vivendo. Ninguém aqui passou absolutamente nada que seja parecido com isso, irmãos. Sem uma certa experiência, a gente nunca vai entender esse texto. E quando eu falo isso eu lembro demais, o pastor Alfredo está ali atrás, a gente estava no seminário e eu acho que eu já contei a história algumas vezes. Um professor para a gente diz o seguinte, olha, vocês não entendem o livro de Salmos. Curioso, né? Que já é uma frase muito sintomática, assim, muito forte, taxativa. E aí ele disse, para entender Salmos, você precisa de uma certa vivência que vocês ainda não têm. E, irmãos, pensa numa verdade. Na época eu já entendi em algum nível, mas eu começo a entender cada vez mais. Irmãos, a gente pode estudar profundamente os livros bíblicos. E a gente pode ter um tipo de conhecimento que é muito bom e muito útil. Mas alguns conhecimentos a gente precisa viver para poder entender aquele texto. Salmos começou a fazer mais sentido comigo quando algumas coisas foram acontecendo na minha vida. Davi escreve, 1000 podem cair do meu lado, 10.000 do outro, mas eu não vou ser atingido. Quando a sua vida está perfeita, você não entende esse texto. Não dá para você dizer isso para um adolescente, a não ser que o adolescente tenha vivido um grau extremo de abandono, alguma coisa assim, ele não consegue entender. Porque até aquele momento ele está vivendo num tipo de vida que está confinado numa família que vai protegendo, blindando ele de um monte de ataques. Você entende. Você entende. Seu filho não entende. E aí, irmãos, aqui um pequeno parênteses, né? Não adianta. É curioso isso, né? Eu, assim como eu acho que quase todos vocês, eu gostaria de voltar atrás no tempo e dizer assim, mãe, a senhora estava certa em tudo. É isso mesmo. Quando ela me dizia, eu não acreditava. E eu achava que eu sabia mais do que ela. Quando eu passei pelas coisas, eu começo a entender, eu falo, meu Deus, é mesmo. Tudo isso para dizer, se você não passou um drama próximo não, em algum nível que Jó passou, é difícil você entender o que esse homem está dizendo. Percebe? Desculpa, eu vou sair disso, mas eu quero falar uma última coisa. Irmãos, a gente vir para cá no domingo de manhã, tendo dormido bem à noite, sabendo que saindo daqui a gente vai comer um almoço bom, de tarde vai ter futebol, vai ter grande prêmio, vai ter Fórmula 1. E depois a gente vai vir para a igreja e a gente vai prestar um culto a Deus, você vai voltar para casa para dormir numa cama quente. Faz a gente ter tédio escutando isso. Faz falar assim, meu Deus, por que a gente está falando isso de novo? Outra coisa é quando você está no centro de um furacão. E quando o seu coração está num redemoinho que você não sabe se você vai estar aqui amanhã. Seja por uma questão física, seja por uma questão mental. Fica diferente. Então, é isso que eu estou tentando te dizer. Meus irmãos, o tipo de sofrimento que esse homem viveu é um sofrimento que reconfigura toda a existência. E aqui eu estou trazendo para você neurociência agora, tá? Perder um filho para o cérebro. Olha que informação importante. Perder um filho, o nosso cérebro interpreta literalmente como se fosse uma amputação. Se você mapeia as respostas elétricas do cérebro de uma pessoa que perdeu um membro mesmo, uma perna, um braço, e uma pessoa que perdeu um filho, é similar, a resposta cerebral é parecida. O corpo libera tanto cortisol e adrenalina, que são hormônios de combate, né? Para que você faça alguma coisa. Isso acontece de modo tão prolongado que leva a pessoa à exaustão física, irmão. Insônia.
taquicardia, perda de apetite. É por isso que quem está sofrendo muito e quem passa por lutos muito profundos entram nesse tipo de estado. Não é uma escolha. A pessoa não fala, hoje eu não quero comer. O corpo dela todo entrou, e perceba, quando eu falo, você não pode escolher fazer seu coração parar de bater. Você não pode. É automático. Esse tipo de experiência também é automática. O corpo vai morrendo por uma questão emocional. Em estados mais graves de luto, existe uma atrofia no hipocampo, que é uma parte, uma região cerebral, que é associada à memória e a controle emocional. A pessoa vai tendo uma sensação de confusão, de desorientação. Ela não vai conseguindo viver na vida, irmãos. Perder um filho, estou falando de perder um filho. É uma dor que é realmente profunda, é uma coisa violenta. Esse quadro que você está vendo aí, todas as vezes que eu vejo, rouba meu fôlego. Mesmo, irmãos, aqui não é papo hippie, tipo, ai, a arte me encanta. Estou falando sério. Esse quadro está lá no MASP, não sei se você teve a oportunidade de ver. É um quadro de Portinari, né? Que é retirante. Aqui na década de 30, né, no Brasil, muitas pessoas saem do Nordeste para o Sudeste. E, de novo, a gente não pensa nisso, né? Irmãos, eles não pegaram um avião. Era gente que saía andando do Piauí para chegar aqui, andando. E no meio do caminho, você perdia um parente que morria na sua frente porque não tem água e não tem comida. Esse é o quadro. E, se você já viu, é um quadro enorme, é uma tela enorme. Irmãos, é difícil ver, eu tenho dificuldade de ver. A gente tem aí a figura central, né, segurando um bebê. E a família toda está circunscrita nessa dor. Você está entendendo o que eu estou falando, né? É alguém que segurou o corpo de um filho. Esse tipo de experiência existe no mundo, irmãos. E é por isso que a gente está aqui. Tem uma música que eu ia colocar para você ouvir, mas não deu. Eu queria te mostrar essa poesia. E ela fez parte da minha vida por um bom tempo, recente. Olha que coisa. Ó pedaço de mim, ó metade afastada de mim, leva o teu olhar, que a saudade é o pior tormento, é pior do que o esquecimento, é pior do que se entrevar. Vamos para o terceiro, que eu quero mostrar para você. Depois você pode ouvir ela inteira, tá? Olha esse verso. Ó pedaço de mim, ó metade arrancada de mim, leva o vulto teu, que a saudade é o revés de um parto. A saudade é arrumar um quarto de um filho que já morreu. Essa é uma música de luto, irmãos. É uma dor humana de alguém que perdeu um pedaço de si mesmo. E quando a gente perde alguém assim, irmãos, a gente se torna menor do que a gente era. É como se um pedaço da gente realmente fosse embora. Isso é incrível. Eu acho que alguns de vocês já passaram por isso. Quando a gente perde alguém muito próximo da gente, irmãos, uma parte da gente é roubada. A gente deixa de ser um pouquinho a gente é, porque aquilo morreu. E aí eu gosto desse verso porque ele fala exatamente isso, né? A saudade é ao revés de um parto. É o contrário de um parto. Num parto é aquela alegria de quem chegou. A saudade, esse tipo de saudade é o contrário disso, né? A saudade é arrumar um quarto de um filho que já morreu. Isso é saudade de verdade. É você entrar num quarto. Isso é muito louco, né? Aquele quarto que fica arrumado do jeito que a pessoa deixou anos. E as pessoas entram, arrumam e não desfazem porque não conseguem ainda. Por que eu falei isso tudo? Porque eu queria que você não levasse esse texto de uma forma descuidada. Que é como a gente usa normalmente. A gente olha para Jó e a gente abstrai, mas a gente não pensa o que foi essa experiência concreta, real. Não sabe. Os amigos de Jó, o texto diz pra gente, a gente viu isso recentemente. Passa mais um, por favor, Estelinha. Esse é Jó. Jó ficou desse jeito. De longe eles levantaram os olhos e não o reconheceram. Então ergueram a voz e choraram. Você escutou o que eu acabei de falar? Os amigos de Jó vieram, vamos consolar Jó. Viram de longe, não reconheceram Jó. Por quê? Jó é menos do que ele era. Ele é menos ele mesmo. Esse homem está, assim, reduzido a uma massa amorfa de quem já foi. Então eles erguem a voz e choram. Cada um, os amigos, rasgando o seu manto, lançavam pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites. E ninguém disse uma só palavra, porque viam
quão grande era a dor de Jó. Essa descrição, ela é perfeita. Ela é excelente, porque os amigos estão vindo, e quando eles veem Jó, eles entendem o que está acontecendo é muito pior do que aquilo que a gente imaginava. E aí eles sentam e ficam calados, 7 dias calados. Por que eles ficam calados, irmãos? Porque não tem o que dizer. Não tem mais nada a dizer, pô. Tá horrível, tá ruim, a gente não tem como consolá-lo. E eles ficam em silêncio. Só que a coisa começa a mudar. Por quê? Jó começa a falar. E aí, meu irmão, minha irmã, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, se você me acompanhou até aqui, me fala, o que é que uma pessoa que está nessa situação fala? Qual é o tipo de discurso que sai da boca de alguém que está passando essa experiência de Jó? Porque você vai ver daqui a pouco, mas o que Jó fala incomoda, e o livro todo vai ser eles discutindo aquilo que Jó falou. Só que eu estou tentando te mostrar desde o começo, pelo amor de Deus, o que se espera que uma pessoa que perdeu 10 filhos, porque tudo isso que a gente falou é perder uma pessoa, Jó perdeu 10 no mesmo dia, perdeu tudo que ele tinha em termos de dinheiro e perdeu sua saúde. O que é que uma pessoa que passa por esse tipo de experiência fala? A gente tem isso registrado, a gente leu isso nas últimas aulas. Ele diz: pereça o dia em que eu nasci, a noite em que disse foi concebido um homem. Por que eu não morri ao nascer? Por que eu não expirei no ventre da minha mãe? Isso é o que Jó está dizendo. Em outras palavras, é poético, mas ele está dizendo, eu não devia ter nascido. Aquilo não foi um dia de alegria. Por que eu estou aqui? Era melhor que eu tivesse morrido. É isso que ele está dizendo. E aí a gente chega num momento que é fundamental, irmãos. O que a gente espera que alguém com o coração partido diga? Que tipo de discurso? Porque, irmãos, como é que reage alguém que está além daquilo que a gente consegue suportar? Porque a imagem do boxe talvez te ajude. Irmãos, o que é um nocaute? O nocaute é um conjunto de pancadas, pode ser uma só, mas normalmente é um conjunto, tão violentas que vai desligando no cérebro da pessoa alguns sistemas que fazem o corpo funcionar normal, plenamente. Então, isso pode também acontecer com a alma, irmãos. A nossa alma pode levar tanta pancada, pode doer tanto, você pode receber tanta pancada, que você começa a ficar desnorteado. Gente que está contemplando o próprio abismo não tem um discurso bonito, irmãos. Não é arrumado, não é limpinho. Você está me entendendo? Gente que passou por isso não fala aquilo que a gente gosta de ouvir. Porque, mais uma vez, o que você gosta de ouvir? Tá tudo bem. Tá uma bênção. Só vitória. Gente que passa por isso não fala isso, irmãos. Gente que passa por coisa assim, fala coisas horríveis. Porque está com a alma fraturada. E falam coisas que nos incomodam, irmãos. Coisas que nos ferem. Isso eu estou falando. Você que não está passando, quando vê alguém passando e a pessoa fala, isso te incomoda. Por quê? Essas pessoas falam coisas sobre a vida que a gente finge que não são verdade. Ou que não tem alguma parte de verdade. Perceba, irmãos, gente que está sofrendo nesse nível é incapaz de enxergar a luz. A pessoa não consegue ver, irmãos, não é uma questão de escolha. Quando as coisas estão nessa escuridão da alma, ela não tem a capacidade de enxergar, ela só enxerga trevas. Você está entendendo? A pessoa objetivamente não consegue enxergar a saída. Ela não consegue ver. Ela precisa elaborar um pouco dentro de si, precisa digerir, metabolizar, para depois dar para falar alguma coisa para ela. Tudo isso dito, a gente vai entrar agora nos discursos dos amigos de Jó. Tudo isso dito, meu irmão, o que você fala? Eu não sei se eu fui feliz, nem sei se eu fui claro. Você chegou na casa, vamos supor, Laís morreu hoje. Cheguei em casa, ela morreu. Passou mal, eu não estava lá, vou encontrar o corpo dela hoje, a gente vai enterrar amanhã. E eu estou em casa. E aí você vai lá me visitar. E eu falo assim, era melhor que eu não tivesse nascido. Aquele dia que eu nasci foi uma maldição, era melhor que eu não tivesse aqui. O que Deus fez me criando? Eu não pedi para ser criado, por que Deus faz isso? O que você fala? Esse é o drama da aula de hoje. O que a gente, como cristão, faz quando um de nós
que é reto, temente a Deus, se desvia do mal, fala esse tipo de coisa. É disso que a gente está falando, porque o livro de Jó coloca a gente em 2 níveis. Primeiro nível, você é Jó. Então, você vai elaborar o seu próprio sofrimento a partir desse texto. É isso. Esse é um nível. Tem um segundo. Os nossos amigos estão sofrendo, nossos familiares estão sofrendo, nossos irmãos estão sofrendo. Alguém muito próximo a mim está sofrendo. Como é que eu reajo? Esse livro ensina sobre isso também. Quem é Deus diante do sofrimento? Essa é a questão. O que a gente faz quando alguém muito próximo da gente está sofrendo num nível que está falando esse tipo de coisa que já falou? Qual é a resposta que a gente deve dar? Vamos ver algumas? E aí, eu queria te mostrar esse livro. 3 amigos de Jó vão falar. 3 crentes, irmãos. 3 presbíteros, 3 pastores. Gente que conhece Deus e está vendo uma pessoa que perdeu tudo, vai falar com ela. O que eles falam? Aqui o Jó 4, tá? Se alguém tentar falar, você vai ter paciência para ouvir? Mas quem poderá conter as palavras? Veja bem, você ensinou a muitos e fortaleceu mãos cansadas. As suas palavras sustentaram os que tropeçavam, e você fortaleceu os joelhos vacilantes. Mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência. Ao ser atingido, você fica apavorado. Essas são as primeiras palavras de consolo que Jó escuta, irmãos, de um crente. Presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil. Teólogo. O que essa palavra está dizendo, irmãos? Traduzindo, o que o amigo de Jó está dizendo para ele? É curioso que começa com uma crítica que é sutil, né? Que é velada. Ele diz assim, primeiras palavras, se alguém tentar falar, você vai ter paciência para ouvir? Quem pode conter as suas palavras? É isso que ele está dizendo. Está falando assim, Jó, primeiro, né, o que você está dizendo está errado. Você não devia estar dizendo isso. E agora, fique quieto porque eu vou falar. Você precisa ouvir, você precisa ter paciência. Olha só, o amigo de Jó dizendo para ele, você, Jó, precisa ter paciência. E aí o que ele diz é, você ensinou os outros, mas agora quando chega a sua vez, você não tem paciência e fica apavorado. Mais um, por favor, Estela. Olha o que ele diz. Você não tem confiança no seu temor a Deus? Você não tem esperança na integridade dos seus caminhos? Pense bem. Olha agora, pense bem. Será que algum inocente já chegou a perecer? E onde os retos foram destruídos? Segundo o que eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles colhem. O que o senhor me acabou de dizer, irmãos? Ele está dizendo o que para Jó? Você é um pecador. Por que ele diz isso? E olha só, irmãos, esse texto é brilhante para mostrar para a gente como uma má compreensão sobre quem Deus é e quem a gente é pode fazer a gente naufragar na fé. Esse homem, vendo um sofrimento concreto de outro, está dizendo o seguinte, a primeira pergunta, você não tem confiança no seu temor a Deus? Irmãos, essa pergunta por si só já pode afundar ainda mais quem está afundado. Porque quem está sofrendo num nível absurdo tem dificuldade de confiar em Deus, irmãos. Justamente porque a situação está difícil demais. E aí quando está assim, ele fala, por que você está triste? Ou, em outras palavras, o que ele está dizendo é, você não deveria estar triste. Você não tem o direito de estar triste. Por quê? Porque você confia em Deus. E quem confia em Deus não fica triste. Você entende? E aí, ele está dizendo, você não tem esperança na integridade dos seus caminhos? E aí, é essa mudança que vocês falaram. Ele está dizendo, pense bem. De novo, aqui ele está usando teologia, irmãos. Será que algum inocente já chegou a perecer? O que ele está dizendo é, só perece quem não é inocente. Se você está perecendo, qual é a conclusão? Você não é inocente. Você está sofrendo por culpa sua. E aí, perceba o drama. Você e eu, que lemos o texto, a gente sabe desde o começo, Jó é inocente, irmãos? Sim, ele é inocente. Jó é perfeito? Não, não tem nenhum perfeito.
Toda a escritura hebraica diz que só tem um santo de verdade, Deus. Mas em sendo pecador como todos somos, o texto está dizendo, Jó não fez nada para que esse sofrimento o atingisse. Ele é reto, íntegro e se desvia do mal. Só que chega agora alguém para falar para ele e fala, você está sofrendo porque você pecou. Porque só quem sofre é quem peca. Então, a culpa é sua. Só que, qual é a capacidade que alguém que está nesse estado tem de elaborar esse tipo de palavra? Essa é a questão, irmãos. Então, alguém que foi para consolar, está dizendo, você está passando por isso porque a culpa é sua. Na hora que você se arrepender, tudo vai ficar bem. Olha a próxima fala dele. Bem-aventurado, essa aqui eu estou tirando do texto, tá? Você pode abrir aí, Jó capítulo 4. Bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina. Portanto, não despreze a disciplina. O que é bem-aventurado, irmãos? Feliz. Só que é ainda mais feliz do português, tá? Porque a gente fala assim, eu fiquei feliz porque hoje está sol. Essa é uma palavra pequena para o que esse homem está descrevendo. Esse homem está dizendo mais do que feliz, supremo, é a alegria maior. É alguém que recebe de Deus disciplina. Então, o que ele está dizendo é, Jó, você está passando por uma disciplina. Deus está te disciplinando. E porque você está sendo disciplinado, você deveria ficar mais do que feliz. Ou seja, Jó fez algo errado, ele só pode ter feito algo errado, porque Deus pune aquelas pessoas que são más. E aí todo mundo é mau. Então, portanto, isso que você está sofrendo é uma punição. O que está acontecendo com Jó é fruto de pecado. E Deus está fazendo aquilo, todo esse sofrimento é arquitetado para que Jó aprenda algo. Então, portanto, fique feliz. O que está acontecendo com você é bom. É algo bom. Então, se é algo bom, celebre. Eu suponho que alguns de vocês estão concordando com isso aqui, tá? E aqui não é uma crítica, certo, irmãos? Porque a gente é acostumado a funcionar dessa forma mesmo. Eu lembro demais, teve uma quinta-feira aqui que foi isso, a gente quebrou o pau aqui numa quinta-feira, porque a gente estava falando sobre Marta e Maria. E aí tinha uma galera que falou assim, não, eu não lembro agora quem tá, mas Marta tá certa mesmo, porque lembra o que Marta falou? Jesus manda ela trabalhar. E ela meio que ficou sem fazer nada mesmo, irmão. Então todo mundo falou assim, não, mas ela tá certa. E Jesus inverte essa noção, né? No filho pródigo, isso também acontece. Várias vezes eu estava falando sobre o filho pródigo e muitas pessoas falam assim, não, pastor, mas é injusto mesmo. Como é que o filho mais velho que ficou não recebeu alguma coisa e o filho novo recebe tudo? Irmãos, a Escritura está falando sobre isso. Alguns de vocês podem estar pensando assim, não, é isso mesmo. Sofrimento é bom. É algum tipo de disciplina. Então já tem que ficar feliz, porque ele vai ser disciplinado e ele vai sair alguém maior. Caramba, o texto está dizendo exatamente o contrário disso, irmãos. Por que isso é uma crise? A gente vai falar sobre isso em breve. Porque a gente faz isso. Eu não sei quantos velórios eu já fui. Não sei. Desde pequeno, e aí meu pai me ensinou muito isso. Toda vez que alguém morria na igreja, meu pai falava, filho, vamos lá. Porque pra gente, pode ser uma manhã que a gente está despendendo. Pra pessoa que ficou e perdeu alguém, faz muita diferença ter gente lá. Então, desde pequeno, meu pai sempre me levou. E a gente ia lá e a gente ficava tentando estar junto das pessoas que sofrem. Eu cansei de ouvir isso já, irmãos. Gente, crente dizendo pro outro. A pessoa tá lá do lado do caixão chorando e a pessoa fala assim, não, fica feliz. Isso é uma coisa boa. E aí fala, bom porque você vai ser maior, você vai ser melhor. Essa é a lógica que o amigo de Jó está dizendo para ele. Eu vou repetir. Ele está dizendo para um cara que perdeu 10 filhos, todo o seu dinheiro e toda a sua saúde. Bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina. Deus está te disciplinando. Fique feliz, você vai ser alguém melhor. Esse é o primeiro amigo. Vamos ver o segundo, se vai ser melhor. Até quando você falará essas coisas? E até quando as palavras da sua boca serão como um vento impetuoso? Será que Deus perverteria o direito? Será que o Todo-Poderoso perverteria a justiça? Se os seus filhos pecaram contra ele, também ele os entregou ao poder da transgressão que cometeram. Mas se você buscar a Deus e pedir misericórdia ao Todo-Poderoso, se você for puro e reto, ele sem demora despertará para ajudá-lo e restaurará a justiça da sua morada. Em outras palavras, segundo amigo repete as mesmas coisas que o primeiro, com alguns detalhes.
O primeiro é, até quando você vai falar essas coisas? Irmãos, ele está dizendo para alguém que está sofrendo, em outras palavras, eu estou cansado de ouvir você falando. Não é isso? Você está falando demais. Você vai falar assim até quando? Já cansou, você não deveria estar... A segunda pessoa que diz, você não deveria estar dizendo o que você está dizendo. Porque as palavras que saem da sua boca são como um vento impetuoso. E eu pergunto para você de novo, qual é a expectativa que a gente pode ter de alguém que passa por isso, de falar, como alguém que passa pelo que já passou, fala, como um vento impetuoso mesmo, irmãos. É assim, era para ser. Mas isso está cansando os amigos de Jó. Eles estão ficando frustrados com o Jó. Isso é muito curioso. De novo, é um texto difícil, eu não sei se eu estou conseguindo te fazer perceber. Mas Jó, que é o que precisa ser consolado, ele está irritando quem foi consolar. As pessoas estão ficando frustradas com ele. E estão descontando nele a própria frustração. E perceba, né? Jó não chamou ninguém, os caras foram lá, enfim. E aí ele está dizendo a mesma coisa, ele está dizendo assim, e olha, percebam os silogismos, tá, irmão? A lógica. Ele está dizendo o seguinte, olha, será que Deus faz algo ruim para gente boa? Qual é a resposta? Não. Então ele está dizendo, então é isso que está acontecendo com você. É um tipo de argumento que olha para quem Deus é, olha para a ocorrência dos homens e tenta inferir uma ação de Deus que vai se dar sempre da mesma forma. Se Deus é bom, a gente é bom, então coisas boas vão acontecer com a gente. Se coisas ruins estão acontecendo com a gente, você é ruim. É o mesmo argumento com outras palavras. E qual é a solução? Busque a Deus, peça misericórdia, e aí no final, se você for puro e reto, ele sem demora vai restaurar você. Então, o segundo amigo de Jó está voltando para o começo do livro e está dizendo o seguinte, olha, você não é o que Deus estava dizendo sobre você. Você não é puro, você não é reto. Se você fosse, isso não teria acontecido. Se torne, e aí isso não vai acontecer mais. Incrível, não? De novo, parece um discurso muito arrumado, mas está completamente errado. Ninguém sabe disso. Nem quem está falando, nem Jó. Vamos ao terceiro e último. Será que todas essas palavras ficarão sem resposta? Que palavras, irmãos? Hã? O terceiro amigo fala assim, será que todas essas palavras vão ficar sem resposta? Quais são essas palavras? As de Jó, né? Jó está falando e ele vai falar, será que isso aí vai ficar sem resposta? Olha só agora, por acaso tem razão o falador? Quem é o falador, irmãos? Jó. Você pensa, Jó, que o seu palavreado fará calar os homens? Quando você zomba, pensa que não haverá ninguém que envergonhe? Aqui a briga foi aberta agora, irmãos. Eles estão dizendo, cara, você é quase como, você é um tagarela. Você está falando e falando e falando, e você está errado, você devia ficar quieto. Você pensa que falando muito assim você vai calar os homens? A gente agora vai te envergonhar. Olha o nível do discurso. A gente vai te envergonhar. A gente vai mostrar que você está completamente errado. Fica quieto e escuta aquilo que a gente tem para falar. Essa foi a primeira tríade de consolo que Jó recebeu. Passando pelo que ele estava passando, essas foram as palavras que Jó ouviu dos seus melhores amigos. De gente que foi lá para consolá-lo. E aí eu quero sintetizar para você algumas coisas. Olha aí comigo, por favor, o que esses homens disseram compondo todo o discurso. Primeiro, Jó, você é impaciente. Essa é a primeira afirmação. Jó, olha essa agora. Jó, você não consegue aplicar para você aquilo que você disse para os outros. Você está apavorado. Você não confia em Deus. Isso que está acontecendo é bom para você, você está sendo disciplinado e você é um zombador, um caluniador de Deus. Essas foram as palavras que Jó ouviu no seu sofrimento. Essa é a síntese, irmãos, do que esses homens disseram a Jó. Que tal para você? Não era? Era melhor ter mantido o silêncio. Que tal, irmãos? Fala, minha irmã. Então, olha só, nossa irmã está dando 2 testemunhos de estar com 2 pessoas que faleceram, e a frase foi, talvez para quem está partindo, o pior momento seja o da visita. Por quê? Porque, irmãos, os amigos de Jó morreram,
Cara, infelizmente tá cheio de amigo de Jó espalhado pela igreja. E é por isso que a gente está aqui agora. Porque, essa é a parte importante, irmãos, a gente precisa de uma nova teologia sobre Deus e sobre o sofrimento. E quando eu falo nova, não é nova na história humana, é nova pra gente, porque essa teologia é muito antiga. Os crentes, em algum momento, entenderam melhor do que a gente entende o que é sofrimento. Uma rápida aula para você sobre sociologia da morte. Eu li um livro há um tempo que é de uma enfermeira lá da Suíça. E foi ela que desenvolveu aquela tese dos estágios do luto. Lembra? Raiva, barganha, tal. Foi ela que desenvolveu. Melhor do que isso, na minha opinião, é o que ela falou sobre a morte. Irmãos, a gente, por causa de um monte de coisas que não vem agora ao caso, a gente tornou a morte uma coisa individual. O que eu quero dizer? Hoje uma pessoa vai morrer. Eu passei mal, vou morrer. O que acontece? A gente liga para uma ambulância, essa ambulância vai me remover daqui, eu vou ficar com um corpo de gente ao meu redor, tentando me fazer viver, e eu vou passar os últimos momentos num quarto lá, no hospital, e depois a gente vai enterrar o mais rápido possível, e a gente faz isso, às vezes, num cemitério que é privado. Eu quero falar sobre privado, não é privado de não ser público, é privado de tem uma capelinha, a gente vai levar para lá e vai enterrar. Não foi assim sempre, irmãos. Como é que as pessoas morriam há pouco tempo atrás? Muitas morriam em casa. E quando morria em casa, morria cercada de um monte de gente que, sim, às vezes era imprópria, mas muitas vezes estava lá para passar os últimos momentos. E como eram os velórios, também era em casa. E às vezes na igreja que ela fazia parte. O que eu quero dizer com isso tudo? A morte era uma coisa mais comum. As pessoas viviam mais a experiência de morte, tanto que, e aí eu falo obviamente do Nordeste, no Nordeste as crianças iam muito novas para o enterro. E elas tinham contato com isso. O que acontece hoje? A gente não leva as crianças, porque elas não têm capacidade de suportar isso, não conseguem entender, e aí começa a virar um tabu, e a gente começa a ficar desesperado quando a gente precisa encarar esse assunto. Dá um mal-estar, é tipo assim, cara, não vamos falar disso. Vamos falar sobre coisa boa, vamos falar sobre, sei lá, louvor, vamos falar sobre aniversário, vamos começar a nos preparar para o Natal. Irmãos, morrer faz parte da vida, sofrimento faz parte da vida, e a gente já está preparado. Então, a sua angústia, e agora eu estou falando para você, a sua angústia em não saber lidar com esse assunto faz com que você fique desesperado em falar para a pessoa que está sofrendo alguma coisa para ela poder parar de falar. Desculpa, você entende o que eu falei agora? Ouvir o que Jó falou, ouvir o que algumas pessoas entre nós que estão sofrendo falam, dá uma agonia na gente. Se hoje a pessoa que está aí do seu lado falasse para você assim, eu quero morrer, quase todo mundo aqui teria a saída de falar assim, não fala nenhum negócio desse, bate na madeira, pelo amor de Deus, tá repreendido. E aí vai falar um monte de coisa, aí fala essas mesmas coisas, você não confia em Deus não? Você não acredita que Deus é bom não? Que tipo de... É muito engraçado, você pega uma pessoa que está sofrendo e diz, que tipo de sentimento é esse que você está tendo? Não é crente não, pô? Crente não pensa isso não. Qual é o tipo de ajuda que você acha que isso vai dar a uma pessoa que já está no limite? Porque perceba, irmãos, se você ainda não entendeu, deixa eu deixar claro, Jó aqui está num estado semi-suicida. Não está? Por que ele não está no estado plenamente suicida? Ele não está tomando decisões para tirar a própria vida. Mas o que ele está falando? Eu queria morrer. Era melhor não ter nascido. Se eu for embora vai ser melhor. Isso é um estado avançado de depressão. E acontece isso com outros personagens bíblicos. Ou seja, esse é um assunto que nos toca, irmãos. E aí, Jó não tem a capacidade de compreender, ele não consegue enxergar qualquer esperança, porque a dor é forte demais. E aí os amigos vêm no seu socorro. E o primeiro conjunto de coisas que eles dizem é isso. Então, irmão e irmã, te amo muito, real, te amo mesmo. Mas você está conseguindo entender o livro? Você está entendendo o drama? Porque a principal lição de hoje é aos que estavam dormindo querendo que eu acabasse. Agora, síntese. Principal lição de hoje. Você pode ser uma voz demoníaca na vida de quem está sofrendo. Certo? Você pode ser literalmente boca de Satanás em vida de gente que está com o pé na cova porque não está conseguindo sair sozinho. Fala, meu irmão. Isso. Olha, eu quero falar sobre isso, porque existe um nome para isso, irmãos, na lógica. Isso é silogismo. Silogismo é você pegar
afirmações que são verdadeiras, juntar e produzir uma afirmação falsa no fim. Parece complicado, mas não é. Tem um que é muito bobo para explicar. Você lembra a expressão? O amor é cego. O amor é cego. Isso é verdade? É verdade. O amor é cego. Verdade no sentido de lógica interna, tá? O amor é cego. Quem é cego também, irmãos? Um exemplo. Stevie Wonder é cego, não é cego? O amor é cego. Stevie Wonder é cego. Qual é a conclusão? Stevie Wonder é o amor. Isso é silogismo. Pegar duas afirmações verdadeiras e produzir uma terceira que é falsa. Pastor, isso é bobo. Ah, é? Deus é conhecedor do bem e do mal. Isso é verdade? É verdade. Deus não permitiu que os homens conhecessem o mal. Isso também é verdade? Qual é a conclusão? Deus não ama vocês, porque Ele não quer que vocês conheçam. Ele conhece tudo. Ele impediu que vocês conhecessem, logo Ele é mau. Essa foi a primeira mentira que a gente ouviu, irmãos. Lá no jardim. Satanás pegou esse mesmo tipo de mecanismo. Parece que não é, mas é a mesma coisa. Se Deus fosse bom, Ele permitiria que vocês conhecessem tudo. Foi isso que Satanás falou. A gente acreditou e a gente está aqui agora. É a mesma coisa. Deus pune o mal e o pecado com sofrimento. Isso é verdade, irmãos? Isso é verdade. A Bíblia diz isso. Deus realmente pune o pecado e o mal com sofrimento. Você está sofrendo. É uma verdade? Talvez. O próximo passo é que é errado. Então, se você está sofrendo, é porque Deus está punindo o mal e o pecado. Essa parte nem sempre é verdade. E a gente faz parecer ser. Isso que o Oséias acabou de dizer também é verdade. Fulano de tal é salvo. É verdade? Se conhecer Jesus? É verdade. Vai estar no céu e você vai estar lá também. É verdade? É. Qual é a conclusão? Então você não deve chorar. Essa conclusão está errada. Mesmo que essas duas coisas sejam verdades, a gente vai estar no céu com essas pessoas. É verdade. Essa pessoa é salva. Também é verdade. A conclusão está errada. Então você não tem que ficar triste. Meu irmão, você é um ser humano. Seres humanos ficam tristes. Então, se alguém está sofrendo... Deixa eu ir para o final, porque senão eu vou falar muito, né? Se alguém está sofrendo, pelo amor de Deus, deixa essa pessoa sofrer. E quando eu estou falando deixa sofrer, não é abandone, não é isso. É crie um espaço de respeito para que essa pessoa consiga elaborar o que ela não está conseguindo agora, irmãos. Eu me prometi que eu não ia falar isso, mas eu vou. Eu estive nessa igreja com algumas pessoas, tá aí, lembra que eu falei no começo, você não sabe como essa pessoa tá? Eu ouvi de mais de uma pessoa assim, pastor, eu quero morrer, eu não aguento mais estar aqui. Aqui na igreja. E aí o que você fala? É disso que eu estou falando. Porque se a sua preocupação é, pelo amor de Deus, eu tenho que impedir essa pessoa de sentir o que ela está sentindo, você começou errado. Já começou errado. Estela, passa mais um, por favor. A pergunta é, quando alguém está sofrendo muito, o que você faz? Qual é a sua preocupação? Essa é a questão. Porque se você está lá para ajudar a pessoa a sofrer menos, ou para que ela consiga suportar o sofrimento, de novo foi dito aqui, qual é a primeira coisa que você tem que estar disposto a fazer, irmãos? Você tem que estar disposto a ouvir. E pouquíssimas pessoas estão dispostas a ouvir de verdade. Porque se você estiver disposto a ouvir, você tem que estar disposto a ouvir o que a pessoa tem para falar. E o que a pessoa tem para falar, muitas vezes é horrível de ouvir. Não é bom, irmão, não é gostoso, eu não tenho prazer nisso. Eu não saio de casa para ver uma pessoa que eu amo, que eu queria estar vivo e falar assim, eu queria morrer amanhã. Não é bom, pô. Não é bom. Só que eu tenho que estar disposto a ouvir isso. Porque ela está experimentando isso, está vivendo isso. Coisas ruins, coisas difíceis, coisas dolorosas, são assim mesmo. Mas pessoas que estão sofrendo falam isso, irmão. Essa é a realidade humana. E aí, você precisa estar disposto a suportar o seu próprio incômodo, se você quiser ajudar alguém. Você não quer ajudar? Não quero ouvir, não estou disposto. Então, pelo amor de Deus, eu não costumo falar isso, mas como seu pastor, fique em casa. Nem vá para o velório. Fique em casa. Pelo amor de Deus, saia do WhatsApp. Mas não vá falar besteira para a gente que está sofrendo. Não vai dizer pra gente que não está conseguindo ver amanhã que se você fosse crente de verdade, você não estava vivendo isso. Não seja essa pessoa, pelo amor de Deus. Irmãos, tem muito mais acontecendo do que a gente... E que coisa, né? Sabe uma coisa que eu acho curiosa? Sabe quem não tinha nenhum problema em escutar a gente sofrendo muito? Jesus, cara.
Cara, é incrível. Jesus nunca... Você já parou para pensar nisso com calma? Jesus, às vezes, ele é muito, muito duro, muito mesmo. Jesus sempre é duro com gente impenitente. Ou seja, Jesus é duro com os caras que não querem se arrepender. Fariseus, os mestres da lei, essa galera. Com gente pecadora, Jesus colava junto e deixava as pessoas falarem. E estava lá no drama. Jesus passa a mão no pecado e fala, você pode pecar o quanto você quiser. Claro que não. Mas perceba, Jesus andava com gente, Jesus ouvia gente. Sabe, irmãos, mais uma estelinha, por favor. Se você precisa salvar uma pessoa de se afogar, você precisa entrar no mar junto com ela. É verdade? A questão é, às vezes parece que a gente fica do lado de fora, a pessoa está se afogando, a gente fica do lado de fora na beira, falando assim, tu não consegue nadar não, é? Pô, se esforça aí, pô. Teve esse tempo todo para aprender a nadar e chegou agora e não consegue. Irmãos, a gente precisa ir até ela, no meio do caos, para poder trazer ela de volta. Porque se você não está disposto a realmente mergulhar com a pessoa na condição dela, de estar com ela no meio da dor, ouvi-la sofrer, chorar junto, então, meu irmão, mais uma vez, pelo amor de Deus, fique quieto. Fique quieto. Olha, o quanto de besteira que eu já ouvi quando eu estava passando por isso aqui é surreal. E, de novo, às vezes, as pessoas são muito bem intencionadas, eu nem tiro isso. Às vezes a pessoa realmente quer ajudar, mas ajuda do jeito errado, como esses caras aqui, porque tem uma teologia errada. Eu quero mostrar para você um último texto para a gente conversar e aí orar, porque eu acho que a gente precisa orar, né? No fim das contas, a gente precisa da ajuda de Deus. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Por que tem duas vezes essa frase aí? Que história é essa, irmãos? Lázaro. Essa frase está duas vezes porque cada uma das irmãs falou exatamente a mesma coisa. Elas falaram, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E sabe, irmãos, os sentimentos são complexos, multifacetados, claro, se sobrepõem, mas pelo menos em algum nível tem frustração aqui, não tem? Tem mágoa aqui? Elas estão magoadas com Jesus? Estão magoadas com Jesus. Em algum nível, o que elas estão dizendo, e eu amo isso, eu amo porque eu acho que a gente precisa ser sincero com a Escritura e com a vida, irmãos. Em algum nível, o que elas estão falando para Jesus é, você devia ter vindo antes. Não é? O que elas estão dizendo é, você se atrasou. Parte disso que está acontecendo aqui, a culpa é sua. Meu irmão morreu porque você não estava aqui. E elas estão falando isso, irmãos, para Deus. Certo? O que Jesus, de algumas teologias, diria? Cala a boca. Como é que você ousa dizer isso para mim? Você sabe quem eu sou? Você não conhece a pergunta 12 do Catecismo Maior, não? O que diz o artigo 5º do capítulo 8 da Confissão de Fé? Você não sabe o que é soberania de Deus, não? Você não ama Deus, não? Você não é reformado? Você não é crente? O que Jesus disse, irmãos? E, curioso, né? Jesus diz pouco para elas. O que Jesus fez? Claro, ele ressuscitou Lázaro. Mas antes de ressuscitar Lázaro, o que Jesus fez? Que é o menor verso da Bíblia, né? Um dos. Ele chorou. A gente não, meu irmão, minha irmã, o melhor de nós, não consegue entender o que isso significa. Jesus chorou. Jesus chorou. Isso significa, dentre outras muitas coisas, a gente nunca vai conseguir acessar esse mistério, que Jesus, tocado por a dor dessas mulheres, chorou junto com elas. Foi ousado o que elas falaram? Foi ousado. Foi pecado?
talvez em algum nível, irmãos, a gente não devia falar isso para Jesus mesmo, não, está errado, não devia ter falado isso. Como assim chegar para Jesus e falar, você não me ama, você está atrasado, você demorou? Elas estavam erradas mesmo. Mas Jesus, olhando para a gente que tinha acabado de perder o irmão, e perceba as pontes com Jó, né? Perder o irmão é mais ou menos perder todo o dinheiro também, porque o irmão é o sustento da família nesse cenário judaico antigo. Jesus, ao invés de ter raiva do que elas estão dizendo, chora junto com elas. Caramba, irmãos, você entende isso? Jesus chorou com elas e Jesus chorou por elas. Mas Jesus chorou. Isso significa que Deus chora. Deus chorou e Deus chora. Perceba, de novo, resgatando o que Oséias falou. Perceba como a gente é bobo, meu Deus. Que teologia pequena, que teologia tacanha. É você chegar e falar, não chore porque vai ter ressurreição. Jesus chorou com elas. Vai ter ressurreição? Vai, Jesus mesmo disse isso. Só que naquele momento era um momento de dor, de sofrimento. E ele sofreu junto com elas. Isso significa para você, que é Jó, que está aqui hoje, Deus chora com você também, quando você está sofrendo. Talvez essa noite tenha sido uma noite de choro profundo para você. Talvez ninguém aqui saiba, eu não sei. Talvez você estivesse lá chorando, falando, onde é que o senhor está? Você me abandonou. Cara, tem uma coisa que eu tenho certeza, Deus está chorando junto com você. Então, para os outros amigos, pelo amor de Deus, meu irmão, minha irmã, vá e também chore com os outros. Não seja a boca de Satanás para quem já está a um passo da ruína. A gente precisa de irmãos que estejam conosco para chorar com a gente, quando só o que a gente consegue fazer é chorar. E tem vários momentos na vida que só dá para fazer isso mesmo. Não dá para resolver. Nada que a gente fale vai resolver. Mas esteja lá. Deixa a pessoa falar. Receba o que ela está dizendo. Depois a gente vê o que a gente faz. Fala, minha irmã. É curioso, minha irmã, a gente pensar assim, porque para uma pessoa... olha só como a gente tem dificuldade de acessar o sofrimento dos outros, né? Existem níveis de sofrimento, irmãos, que levam a gente a um nível que a gente perde aquilo que é mais central da gente, que é esse impulso pela vida. Deus criou você com o desejo de viver. Deus te criou com esse instinto. Quando uma pessoa diz, eu não queria estar aqui, e a gente fica com raiva disso, e em algum nível eu entendo a raiva, o que falta para a gente é essa compreensão profunda que o sofrimento foi tão grande que ela perdeu uma coisa muito básica dela, que Deus deu para ela. Ela não consegue, minha irmã. Ela não consegue. O sofrimento está tão grande que ela não consegue elaborar isso. A gente tem duas escolhas. A gente pode dizer, eu não entendo, e ficar com raiva. A gente pode dizer, eu não entendo, mas eu quero te abraçar, tentar compreender e caminhar contigo para você sair dessa. E vários personagens bíblicos passaram por isso também. De novo, repito, tem gente aqui passando por isso agora. Você tem uma escolha. Como é que você vai lidar com isso? Você pode lidar com raiva, você pode lidar com frustração, você pode lidar como Jesus lidou. Curioso isso, né? Eu não consigo ver Jesus fazendo isso. Jesus, eu quero morrer. Você é egoísta, você só pensa em você mesmo. Eu acho que Jesus age com a gente de outra forma, irmão. E aí, o nosso convite é tentar emular esse agir de Jesus para os outros também. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua bondade. Muito obrigado, Senhor, porque ninguém aqui consegue ser um consolador como o Senhor é. E muito obrigado porque a gente tem o Senhor para nos consolar, Pai. Muito obrigado porque um dos Teus nomes é exatamente esse. O Senhor é o Consolador. Senhor, muito obrigado, porque quando eu estava chorando, o Senhor chorou comigo e eu tenho certeza disso, Pai. E muito obrigado porque a gente tem a oportunidade de tentar entender as dores dos outros que não são a nossa, que a gente também não consegue acessar. Mas nos ajuda, Senhor, nesse exercício tão difícil de empatia, a sair de nós mesmos, a olhar para o Senhor e enxergar no Senhor uma fonte de recomeço, de reconstrução, de consolo, Pai. Eu peço agora especificamente para os meus irmãos que estão se sentindo tão desalentados, sofrendo tanto, que querem partir. Pai, por favor, que Satanás não consiga mentir a eles,
que eles saibam que o Senhor é poderoso para reconstruir qualquer situação, que existem dias melhores pelas frentes, e que o Senhor continua sendo o nosso Deus, o nosso Senhor, Pai. Por favor, anima os meus irmãos, me anima também, para que a gente continue nessa jornada até o dia que a gente vai encontrar com o Senhor, Pai. Enquanto a gente não chega lá, nos mantém de pé, porque é o Senhor quem nós temos. Nós te pedimos tudo isso, no teu nome. Amém.